Vamos dar início aqui ao café geográfico de 16 de abril de 2010. Quero fazer primeiros agradecimentos rotineiros, né? Que é o Núcleo de Estudos Judiciários, que presta as garrafas, não estaríamos tomando café não sei aonde. E agradecer agora também ao Saulo Calmon, que está fazendo essa filmagem, ao Daniel Costa, lá do Projeto de Extensão do Departamento de Línguas e Letras, do projeto Releitores, que está fazendo esse cartaz, que agora o Carone está vai ver se vai patrocinar esse café geográfico. Fazer um agradecimento ao Centro Acadêmico, a Michele, a todos os pessoal do Departamento de Geografia, a todos vocês que estão aqui. Agradecer ao professor Josimar, que está aqui, meu colega desde 1981. Vocês podem fazer a conta aí, quanto tempo de instituição, somos colegas de classe. Como professor. E quero agradecer agora ao professor Ricardo Silveira da Costa, né, que está nos dando esse privilégio de trazer, não só para a geografia, mas para outros cursos, a transdisciplinaridade, a oportunidade da gente entender um pouco sobre a questão das invasões bárbaras, né? O professor Ricardo da Costa é mestre e doutor em História Social pela UFF, 1997 e 2000, com 2 pós-doutorados em História Medieval e Filosofia Medieval pela Universitat Nacional de Catalunha, Barcelona, 2003 e 2005. Professor associado 1 da Universidade Federal do Espírito Santo, acadêmico correspondente número 90 da Real Academia de Letras na Espanha, 2006, membro do Instituto Virtual Internacional de Tradução e Vita da Universidade de Espanha, do Grupo de Trabalho de Filosofia da Idade Média, da ANPOF e do Princípio Núcleo de Estudos e Pesquisa em Filosofia Medieval, o FPB. Professor efetivo do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRGS. Publicou 11 livros, entre traduções de fontes medievais e obras de sua autoria, e tem mais de 70 artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Sua produção encontra-se totalmente disponível no seu site www.ricardocosta.com. Atualmente tem um projeto de pesquisa em andamento da UFES sobre a transcendência medieval, com 3 bolsistas, e traduz a convite da Universidade de Alicante, Espanha, a obra Curial e Guelfa, do século XV. Então, é um grande prazer estar aqui e a oportunidade também de agora, com a chegada do Saulo Calmon, os eventos estão sendo gravados, né? Então uma cópia vai ficar talvez no departamento, uma fica comigo, uma fica com um palestrante, 2 ou 3 ficam aqui para todo mundo. Então quero agradecer a presença de todos. Aí vou passar a palavra para o professor Ricardo da Costa. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Como vocês sabem, eu estou cedido ao Departamento de Filosofia e tive que retornar um pouco no tempo para poder apresentar um trabalho hoje para vocês sobre o tema que o Marcelo me sugeriu, né? Inicialmente eu pensei em apresentar um trabalho que eu escrevi já há alguns anos sobre as invasões bárbaras na Grã-Bretanha. Mas, aliás, é um trabalho bastante acessado na internet, não sei porquê. Essas coisas são meio misteriosas, né? Mas aí pensei, falei, não, vou preparar uma coisa nova. O Marcelo falou isso comigo já há quase um ano, né?
e trouxe para vocês esse texto. Eu imagino que esteja bastante oral e gostaria de ler, e vocês, se pudessem, não sei se dá para ver bem ali, se vocês pudessem acompanhar. Não é um texto grande, tem 2.300 palavras, deve dar uns 20 minutos, imagino, e depois abriria para as perguntas, participação de vocês, né? O tema é muito interessante, a invasão dos bárbaros, as invasões bárbaras, e, enfim, obrigado também pela presença do Josemar aqui. Vamos começar. Intitulei Do Fim do Mundo Antigo à Alta Idade Média, ou seja, um pouco mais do que o tema específico, né? Recuei um pouquinho no tempo para poder explicar o contexto histórico até o final da Alta Idade Média, do ano 100 ao ano 600 depois de Cristo. Então, acossado pelos bárbaros, o mundo antigo decaiu até quase desaparecer. Nos primeiros séculos da era cristã, os hunos do leste e os saxões do norte irromperam através do império. Seu colapso do império é normalmente representado como a destruição de uma refinada civilização pelas tribos bárbaras. A verdade é um pouco mais complexa. Os invasores não apenas destruíram. Sobre as ruínas do passado, eles construíram uma nova e duradoura sociedade. Algumas estruturas, como a Igreja Romana, eram tradicionais, mas outras eram novas, como mais tarde, por exemplo, o feudalismo, que exaltava os guerreiros e as obrigações sociais mútuas. Mas, infelizmente, pouco sobreviveu desse período, de 100 a 600. E é muito difícil reconstruir com precisão o fim do mundo antigo. Muito bem. Há cerca de 2000 anos, sociedades com economia avançada e alta cultura formaram um cinturão da metade sul da Europa até a Ásia, do Pacífico ao Atlântico. Ao redor do Mediterrâneo, o imperador Augusto consolidou o império e, após uma guerra civil crudelíssima, instituiu a Pax Romana. Seus sucessores estabeleceram novas fronteiras na Germânia, na Grã-Bretanha, nos Balcãs e no Oriente Próximo. A expansão romana para o leste foi contida pelo Império Parto, que durou mais ou menos de 247 a.C. a 224 d.C. Império Parto. Durante o século II, Roma atacou a Pártia sem êxito. As legiões obtiveram diversas vitórias, mas não consolidaram o novo território. Eu trouxe aqui uma imagem do imperador Augusto, representando aqui o comandante em chefe das forças militares romanas. Muito bem. A Pártia e seu vizinho do leste, o Império Kushã, perduraram. Em 226, estes dois estados se uniram sob os Sassânidas e governaram as terras da Síria até o Punjab e criaram uma brilhante civilização que durou 400 anos. Cerca de um século após os Sassânidas, obrigado, Josemar, tomarem a Pérsia, um novo império surgiu na Índia, o da dinastia Gupta, com capital Punjab às margens do rio Ganges e seus estados de Punjab a Bengala, que é uma imagem uma obra de arte da dinastia Sassânida do século IV, uma cabeça de rei, é uma obra de arte em prata dourada. Eu considero muito importante que a história sempre faça, como o Marcelo lembrou bem, a interdisciplinaridade, né? Um estudo da produção artística do período, porque nós sempre temos uma boa ideia das concepções estéticas dessas civilizações que se perderam, né? O pouco que restou. Então essa é uma cabeça de rei em prata dourada. Muito bem. Mas estou falando aqui da Índia, né? A autoridade de Chandragupta I, morto em 330, era aceita até os confins oficiais do Império. Nessa época, os dias gloriosos na China da dinastia Han haviam terminado e suas possessões se dividiram entre alguns reinos mais fracos,
originalmente governados por um Estado equiparado ao Império Romano, tanto em população quanto em extensão territorial. O imperador chinês Han Wuti avançou as fronteiras da China até os limites da Pártia. Aqui ainda uma imagem da moeda de ouro de Chandragupta I e sua esposa, Kumar Devi, por volta do século IV. E a seguir, uma imagem também, já quase renascentista, do imperador Han Wuti. Pois bem, a coexistência desses grandes impérios, tanto na China quanto na Índia ou no Oriente Próximo, fez com que extensas áreas desfrutassem de paz e de um governo eficiente, eficaz. O comércio cresceu em uma escala nunca vista. As mercadorias fluíam, especialmente do leste para o oeste. Artigos caros e leves, como seda e especiarias, eram transportadas de caravana ou barco. Em consequência disso, moedas de ouro e prata eram levadas em grande quantidade ao Oriente, entre as fronteiras de Roma e da China. Os impérios Kushan e Parto, que ficavam exatamente entre o Oriente chinês e o Império Romano, apoiaram esse comércio que nós poderíamos chamar, entre aspas, de internacional, guarnecendo os caminhos, protegendo as caravanas, e assim as tarifas prosperaram. Com isso, não só o comércio foi beneficiado, diferentes culturas entraram em contato. Milhares de pessoas, marinheiros e condutores de camelos, mercadores estrangeiros, viajavam pela Ásia, da China até o Mar Cáspio, do sul da Índia até a Síria. Na esteira desse intenso contato comercial, o budismo se espalhava na Índia, da Índia em direção ao Oriente. O cristianismo no sul da Índia e na Ásia Central, a Igreja Nestoriana. Por volta de 100 depois de Cristo, existia uma rede de sociedades avançadas, prósperas e ordenadas, que se estendiam da China através da Índia e Pérsia até o Mediterrâneo. Contudo, no século IV, o comércio transcontinental viveu seu fim. Cada uma dessas brilhantes civilizações estava em ruínas, graças em parte aos nômades. Esses nômades, os bárbaros como nós chamamos, habitavam as terras do norte e viviam a cavalo, tal como seus descendentes, os quiris do Afeganistão. Seguiam suas ovelhas e gado pelas mesetas e montanhas da Ásia Central. Quando encontravam um pasto adequado, permaneciam ali. Mas, caso houvesse animais em excesso para o pasto disponível, ou se o clima piorasse, os nômades partiam. Assim, eles moviam-se pelas sociedades agrícolas vizinhas, entre a subsistência e a inanição. Entendem, né? Eles viviam sempre ao redor dessas grandes civilizações ordenadas, vivendo entre a subsistência e a inanição. Além disso, invasores da estepe poderiam surgir, saqueando e destruindo o que encontrassem pelo caminho e fugindo velozmente. Depois de 100 a.C., os ataques passaram a ser cada vez mais frequentes. Para sobreviver, o mundo civilizado, dito civilizado, precisava de uma nova tática defensiva. No tempo do imperador Han Wuti, que eu já citei, a China sofreu vários ataques dos invasores do norte. A resposta imperial foi estender e melhorar a Grande Muralha e defendê-la com milhares de tropas. Enquanto os soldados puderam ser pagos, essa estratégia funcionou. Esse mapa, volta um pouquinho, por favor, Josemar. Esse mapa disponível num site muito interessante chamado Timeline, que vincula geografia e arte, disponível na internet, mostra para vocês aqui, se vocês puderem observar, a Grande Muralha da China e a extensão do Império Chinês, com seus protetorados no oeste, e aqui o Império do Han, da dinastia Han. A fronteira entre o Império e seus protetorados por volta de 220 depois de Cristo. E a seguir, eu achei na internet também, para
ideia do refinamento cultural existente na China, essa torre, não se sabe ao certo quando foi feita, é entre 25 e 220, é um período muito largo, feita de grés, material que eu não sabia, que é argila misturada com areia fina, com chumbo verde vidrado. É uma técnica muito refinada, mede 104 centímetros e é um bom exemplo de como a cultura chinesa estava desenvolvida, né, com essa técnica tão refinada. Pois bem, no século III, o Império Romano enfrentou uma pressão semelhante ao Império Chinês e respondeu também de maneira semelhante, de forma similar. Por volta de 85 d.C., o imperador Domiciano erigiu contra as tribos germânicas uma rede de defesas fronteiriças entre o rio Reno e o rio Danúbio. Aqui tem uma moeda, um denário de Domiciano. O seu filho está à direita, representado como um jovem Júpiter, sentado sobre um globo com mãos levantadas para 7 estrelas. E à esquerda o imperador. Adriano, a seguir, fez o mesmo na Bretanha contra os escotos, que são os atuais escoceses, né? Uma das tribos mais ferozes de todas as bárbaras. E talvez por isso, na época, eu tenha escolhido as invasões nas ilhas britânicas como motivo de pesquisa. Tinha, na ocasião, um aluno brilhante chamado Bruno Oliveira, acho que hoje ele é agora funcionário aqui da UFES. E nós escrevemos o trabalho a 4 mãos. Está disponível na internet para vocês poderem ter uma visão mais aprofundada do processo, né? Bem, a muralha de Adriano, uma impressionante combinação de muros, fossos e caminhos entre o estuário Salween e o rio Tyne, tinha 156 quilômetros de extensão e 27 grandes fortes. Há também na internet disponível um documentário do History Channel só sobre a construção da muralha de Adriano. Ele está em espanhol disponível. Muitíssimo interessante. Ali são os restos da muralha, né? Ou seja, da mesma forma, o Império Romano respondeu como a civilização chinesa, né? Bem, outros imperadores construíram mais fortes da África, contra possíveis ataques de tribos do deserto. Ocasionalmente, as legiões também atacavam e invadiam novas terras, capturando botins e escravizando prisioneiros. Seus triunfos nos Balcãs foram orgulhosamente registrados em Roma na coluna de Trajano, concluída por volta de 113 d.C. Nessa coluna, que também tem muitos estudos sobre ela, encontrei tudo também na internet, os legionários romanos são representados como defensores do modo de vida romano, né? A imagem a seguir. Contudo, a função do exército romano e a imagem do soldado romano logo mudaram. Com tantos soldados, o custo dos soldos logo fugiu de controle da administração. Uma redução das tropas deixaria as defesas, as fronteiras perigosamente desprotegidas. No século III, os ataques se tornaram ainda mais frequentes. Ou seja, houve um grande problema administrativo. Como resolver o perigo da inflação e a manutenção de um exército tão grande e, ao mesmo tempo, guarnecer as fronteiras contra ataques cada vez mais sucessivos e violentos, né? O exército deveria crescer. Qualquer atraso no pagamento poderia gerar motins. Novos impostos foram somados aos já existentes e eles mantiveram as tropas em seus postos. Pode passar. Aqui está a coluna de Trajano. E um detalhe dela. Essa coluna tem quase 200 metros de altura e tem uma escada em espiral por dentro para você poder subir e vislumbrar toda a área, né? É uma edificação impressionante. E à direita, eu vou disponibilizar esse texto na internet, vocês vão poder ver os soldados romanos lutando contra os bárbaros e essa representação do que seria o modo de vida civilizado e ideal para lutar contra essa barbarização do tempo, né, da época. Pois bem, problemas similares ocorreram na China, em Han. Mas enquanto a China era autossuficiente, Roma tinha que importar artigos da Índia e da Pérsia.
não só espécies e joias, mas também exóticos para as lutas no Coliseu. Além, é claro, do trigo do Egito, que o Egito pagava um imposto elevadíssimo por causa disso. Estes custos se elevavam constantemente. Por exemplo, interessante observar, uma medida de trigo que valia 6 dracmas no século I subiu para 200 dracmas em 276, 9.000 dracmas em 314, 78.000 dracmas em 334 e posteriormente para mais de 2 milhões de dracmas, uma superinflação. Na China, uma inflação semelhante provocou constantes revoltas camponesas. Em 184 d.C., uma insurreição conhecida como a Revolta dos Turbantes Amarelos começou nas províncias do Planalto de Shuan e durou 30 anos. Quando terminou, a China caiu nas mãos de líderes militares regionais e permaneceu assim por mais de 3 séculos. O Império Chinês se debilitou ainda mais pela irrupção da peste em 162, que avançou pouco a pouco pelo Ocidente ao longo das rotas transcontinentais de comércio, até que golpeou o mundo mediterrâneo em 165, causando um enorme morticínio. Contudo, o Império Romano ainda conseguiu sobreviver. Marco Aurélio, de 161 a 180, conduziu os seus legionários a uma impressionante vitória além do rio Danúbio, tal como revela sua coluna em Roma. Com o crescimento das pressões externas, o imperador Diocleciano reorganizou o governo imperial mais autoritariamente ainda. Em 330, Constantino fundou uma nova cidade no Bósforo, chamada Bizâncio, rebatizada depois como Constantinopla, logo convertida na capital oriental do Império, agora dividido em 2, com um centro em Roma no Ocidente e Bizâncio no Oriente. Esta divisão seria fatal. Só uma capital sobreviveu. Ali moedas de cobre, já de cobre, por causa da inflação, depauperização da moeda, a ponto de, na Idade Média, ter desaparecido praticamente a moeda de ouro. No início da Idade Média, só a moeda de prata de baixo valor, e só no início da Baixa Idade Média, por volta do século X, XI, é que as moedas de ouro voltaram a ser cunhadas, né? Aqui uma moeda de cobre de Constantino, cunhada na Gália, em 310, com o deus Sol à direita, o deus Invictus. Muito bem. Os nômades do século IV aterrorizaram as sociedades e impérios do mundo antigo com um poder destruidor que hoje surpreende, já que originalmente eles eram pastores, que seguiam suas ovelhas no verão e as abrigavam em grandes tendas de peles no inverno. Essa prática também vai continuar na Idade Média. Os camponeses, normalmente, devido ao rigor do inverno, abrigam os animais dentro de casa. Vacas, bois, galinhas, porcos, dormem junto com as famílias dentro das casas. Isso também não deve impressionar muito, porque, posso dar um exemplo pessoal, meu avô vivia num morro em Niterói, com chão de terra, e tinha um galinheiro atrás, e as galinhas passavam na casa, de um quarto para o outro. Não havia proteção. Isso em 1968, 67, no Rio de Janeiro, Niterói. Bem, o gado e as tendas eram quase toda a sua riqueza. Braceletes, colares e outras joias estavam entre os poucos luxos que se permitiam, já que podiam ser transportados como as suas armas. Seus arcos, lanças e sabres eram muito eficazes em batalha e sua velocidade era inigualável. Uma boa definição para esses nômades é a de confederações de cavalaria ambulante. É uma definição clássica. Confederações de cavalaria ambulante. Por exemplo, os hunos dormiam em cima dos cavalos. Sua expansão dos nômades começa em 304, quando os Slumnu
uma tribo asiática partiu da grande muralha da China e saqueou as duas capitais do norte, Liuang e Shanghai, 311 e 316. Durante 2 séculos e meio, a China, ao norte do rio Yangtze, foi dominada e devastada por uma sucessão de invasores das estepes. Eu consegui encontrar na internet uma esculturazinha de um guerreiro sentado com um arco, que eu não conhecia, é do século IV do período, e foi provavelmente esculpida ou no Paquistão ou no Afeganistão, em estuque. Tem 45 centímetros. Então, vocês podem ver o detalhe, o realismo da escultura, né? Vocês podem perceber ali o bigode do personagem, a arrumação do cabelo, o seu vestuário, as suas botas de couro, provavelmente, e o arco atravessando o peito. Esse é um guerreiro sentado. Interessante imagem. Muito bem, pouco depois disso, outra tribo asiática, os Hunos, avançou até o ocidente, ou seja, os Hunos foram provavelmente pressionados pelos Xiongnu, né? E os Hunos avançaram até o ocidente, atravessando toda a Ásia a cavalo, o que é uma coisa verdadeiramente impressionante, do norte da China até a Europa a cavalo, né? Num curto espaço de tempo. Em 370, eles irromperam na Rússia. Amiano Marcelino, que é o principal historiador romano do século IV, assim descreveu os hunos. Eu vou fazer uma citação de fonte primária. Eles, os hunos, têm membros compactos e firmes, pescoços grossos, e são tão prodigiosamente feios que os poderíamos tomar por animais bípedes. São rudes no seu modo de vida, de tal maneira que não têm necessidade nem de fogo, nem de comida saborosa. Comem as raízes das plantas selvagens e a carne semicrua de qualquer espécie de animal. Ninguém entre eles lavra a terra ou toca o arado. Isso aí é de Amiano Marcelino, Histórias, livro 31. Além disso, eu não achei, não deu tempo, eles se limpavam de manhã com urina choca, guardada do dia anterior. O costume de, após o recém-nascido, após nascer a criança, né, ela ser retalhada nas bochechas, com faca, de modo que quando a criança crescesse, aquilo ficaria com um aspecto terrível, né, as bochechas todas cortadas. E isso, para um romano, vocês imaginem o avanço de uma cavalaria una, aos gritos, né? É uma cena impressionante. Talvez mais impressionante das tribos nórdicas. Algumas invadiam totalmente desnudas. E as mulheres atrás gritando, incitando os maridos a avançarem, né? Pintados e totalmente nus. É uma cena fantástica. Bem, o avanço dos hunos forçou os visigodos, outra tribo, né, estabelecidos na Ucrânia, a invadirem o Império Romano à procura de segurança. Agora vocês imaginem, os visigodos procurando segurança contra os hunos. Estão tendo a impressão da onda que foi da Ásia. Essa tribo asiática pressiona os hunos, que percorrem a Ásia, pressionam os visigodos, que então buscam proteção com os romanos. É uma história também muito interessante, não deu tempo de preparar aqui, mas eles pediram permissão aos romanos para entrarem no território. Só que houve uma grande confusão na fronteira e alguns militares mais inescrupulosos passaram a vender a entrada e também comida. E às vezes os próprios visigodos vendiam seus filhos como escravos para poderem entrar no território. Isso causou uma convulsão ali na região que é essa atual Bulgária, né? E aí houve uma guerra. 2 anos depois combateram, venceram e exterminaram em Adrianópolis várias legiões romanas, partindo a seguir em direção à Itália. As legiões restantes resistiram por um tempo, mas em 410 os visigodos espantaram o mundo ao saquear Roma, como afirma São Jerônimo, estupefato. E aí cito São Jerônimo.
Ele pergunta: quem acreditaria que Roma, edificada pelas vitórias sobre todo o universo, viesse a cair? Quem? É uma estupefação. Também igual em Santo Agostinho, também afirma esse espanto, né? Roma foi saqueada em 410. Isso aqui é comentário sobre o profeta Ezequiel, livro 3. Também é uma curiosidade histórica. Nem sempre você encontra informações históricas em livros de história da época. Você tem que procurar, como é o caso aqui, em textos religiosos, que dão preciosas informações sobre o período, né? Tem um mapa, é o mapa mais simples que eu achei das invasões. Vocês podem... Se calcula que eram em proporção pequena em comparação com as populações locais. Cerca de 3, 4% do número dos habitantes das cidades, por exemplo. Causaram muito mais terror do que numericamente eles de fato poderiam causar. Entende? Foi muito mais assustador do que um número impressionante de soldados, de forças. Então está ali a movimentação toda, inclusive no norte da África, né? E o estudo de caso que eu fiz ali, nas setas em amarelo, as invasões de jutos, ângulos e saxões nas Ilhas Britânicas, que foi uma invasão bastante específica e causou também um grande terror nas Ilhas Britânicas com os bretões, que eram já parcialmente romanizados e viviam à semelhança dos romanos, com casas ao estilo romano, inclusive os mais ricos com vidros nas janelas e tal. Os bretões ficaram entregues à própria sorte na Inglaterra. Bem, novamente em movimento, os visigodos, após saquearem Roma, criaram o reino de Toulouse, no sul da França e boa parte da Espanha. Com isso, outras tribos germânicas aproveitaram a oportunidade para cruzar o rio Reno, que estava congelado. Vândalos, alanos e suevos invadiram a Gália, atual França, em 406 e a tomaram 3 anos antes de fazer o mesmo na Espanha. Passaram depois para a Espanha. Em 429, os vândalos, famosos vândalos, invadiram o norte da África romana. Curiosamente, os vândalos eram, das tribos bárbaras, a que aceitou mais pacificamente a cultura romana, curiosamente. Hoje, nós chamamos só de vândalos. Os não flamenguistas chamam de vândalos a torcida do Flamengo, né? Só isso. Os vândalos entraram para a história, mas de outra forma. Cartago caiu em 439. E em 455, os vândalos navegaram em direção a Roma e também saquearam a cidade romana. Então foram 2 saques nesse período, 2 devastadores, né? A Gália foi novamente invadida. Olha só, vamos perder a conta de quantas tribos bárbaras. Desta vez por burgúndios alemães, que se estabeleceram no noroeste, e francos, que ocuparam boa parte do norte, atual Paris, né? A Bretanha, como já disse, foi atacada por sucessivas ondas de jutos, anglos e saxões. Daí hoje o nome dos ingleses serem anglo-saxões, os ingleses, porque a mistura dos dois, né, das duas tribos. Jutos, anglos e saxões, oriundos das terras bálticas. Por volta de 440, esses bárbaros já haviam conseguido um equilíbrio permanente no sudoeste da Inglaterra. Londres, que já existia, Londinium, deixou de ser uma cidade romana para o desespero dos bretões romanizados. Os romanos foram forçados a fazer concessões e pagar suborno aos invasores para comprar trigo fora de época, que também causa uma grande indignação para os clérigos bretões que viviam na Bretanha, né? O fato de Roma ter que pagar suborno aos invasores. E eles culpam a corrupção da moral dos bretões
pelas invasões de jutos, anglo-saxões. Aí falam que os bretões eram dissolutos, gostavam de bebedeiras, eram entregues a orgias, e por isso houve um castigo divino causando essa invasão. Bem, uma política mais determinante do Império venceu a última grande invasão de nômades, dirigida por Átila o Huno, o famoso Átila. Em 451, os hunos avançaram em direção ao norte da Gália, mas as forças romanas, apoiadas por francos e visigodos, atenção, romanos, francos e visigodos, já parcialmente romanizados, essa coligação venceu os hunos em uma grande batalha próxima a Chalon, chamada Batalha dos Campos Catalúnicos, que é o motivo de um longa-metragem que há alguns anos lançado, que conta essa coligação de romanos e bárbaros para vencerem os hunos. Agora não me recordo o título do filme, mas também está disponível em DVD. Bem, a seguir, os hunos em 451 aterrorizaram a Itália, mas, sem chegarem a Roma, se retiraram para os Balcãs, onde Átila morreu em 453, talvez envenenado. O caos reinou na Itália até que ostrogodos, dirigidos por Teodorico o Grande, moveram-se em direção ao ocidente, dentro da Itália, e criaram um reino estável e romanizado que durou meio século. Ou seja, vândalos no norte da África, romanizados, e ostrogodos na Itália, também romanizados. Esse Teodorico o Grande é famoso por uma frase que ele diz que é melhor ser um ostrogodo romanizado que um ostrogodo legítimo, né? Ele incorpora a cultura romana. Aqui, não sei se acabou ali. Não. Na Ásia, outro ramo dos hunos, conhecido como os hunos brancos, irrompeu através do Kush hindu. Em 480, destruíram o Império Gupta no norte da Índia. Em 484, invadiram parte da Pérsia e assassinaram o governante sassânida em batalha antes de se estabelecerem em Rasputana e converterem-se ao hinduísmo. De fato, as religiões tradicionais foram causa de um certo abrandamento do ímpeto violento das tribos bárbaras. Isso é indubitável. Tanto o cristianismo quanto o budismo e o hinduísmo como que domesticaram essas tribos um pouco, fazendo com que elas se adaptassem de uma maneira menos tumultuada na suposta civilização desenvolvida dos estabelecidos romanos, né? Aqui no caso é o hinduísmo. No final do século V, grande parte da Ásia Central era um caos, bem como o Império Romano. O oeste estava fragmentado, havia francos e burgúndios na Gália, um reino visigodo na Espanha e um ostrogodo na Itália. Na Bretanha, pequenos estados anglo-saxões se instalaram ao sul e leste da Inglaterra, e na África do Norte, os vândalos permaneciam uma força desafiante. Em todas as partes, os invasores procuraram compartilhar os benefícios da civilização romana, acolhendo-a como própria. E é um grande debate na sociologia. Quando uma cultura com escrita, com agricultura, com cidades, então, entre aspas, hoje em dia se coloca tudo entre aspas, dita civilizada, se choca com outra cultura que não é agrícola, que não tem técnicas de plantio, que não tem escrita, que não tem educação formal, escolas. Como isso se dá depois? O que resulta depois? A historiografia tradicional, que eu aceito, afirma que desse cruzamento, se eu posso falar assim, há uma queda civilizacional da cultura que é supostamente superior, enquanto que as culturas que são supostamente inferiores ascendem. Então, o resultado é uma civilização que foi a medieval, que está no meio termo entre uma e outra. Alguns germanistas puxam a sardinha para as tribos bárbaras, alguns italianistas puxam a sardinha
para a adaptação romana. Isso é um debate que não tem fim. Né? Bem, contudo, ainda havia imperadores romanos, mas que não governavam do Ocidente, sim a partir de Constantinopla, capital oriental. Sob o maior dos imperadores bizantinos, Justiniano, o legado imperial não foi só preservado, mas expandido. Em 527, as possessões bizantinas estavam confinadas ao Mediterrâneo Oriental, mas quando Justiniano morreu, Bizâncio havia reconquistado o norte da África, as ilhas do Oeste e grande parte da Itália. Ou seja, houve um breve renascimento da ideia imperial no século VI, que foi efêmero, logo se perdeu. Como digo aqui a seguir, a sorte bizantina não durou. Em uma segunda onda, vieram mais bárbaros. Os avaros entraram na Europa nos anos 550 e novamente semearam terror na Gália e nos Balcãs. Junto com os avaros, vieram os eslavos nos Balcãs e Oriente da Europa, os lombardos no norte da Itália e os búlgaros que colonizaram o que hoje é a Bulgária. Ou seja, houve uma segunda leva de invasões. Né? Pois bem, houve ainda uma terceira, mas eu não cheguei até ela porque passaria um pouquinho do recorte cronológico, que é a famosa invasão dos vikings e dos húngaros magiares, já no século IX, né? Que também causou um estremecimento enorme na então nascente cultura ocidental, né? Destruindo bibliotecas, tocando o terror. Bem, aliás, essa questão dos vikings me rendeu, alguns anos atrás, uma polêmica com um professor vikingista. Eu posso chamar assim? Estou brincando. Porque ele ficou bastante aborrecido com um texto meu e fez uma resenha de um livro meu numa revista eletrônica da Paraíba. Me avisaram, eu vi navegando na internet, né? E achei que daria para responder, porque pensei que ele tinha ali vários pontos frágeis na sua argumentação. E pedi à revista eletrônica, que hoje não existe mais, pedi direito de resposta para a revista eletrônica. E a revista, o editor da revista, talvez interessado em crescer o número de visitas no site, né, achou a ideia ótima e promoveu então um debate com réplica e tréplica, e estabelecendo de antemão certas regras para que ninguém usasse clava nem cicuta. E aí eu fiz a réplica, o professor deu a sua também, e eu tive o direito à tréplica final, porque senão também não teria fim o debate, né? Isso a respeito de um livro meu que saiu chamado Os Vikings. E o debate começou porque no prefácio do livro eu afirmei que as sociedades nórdicas da Escandinávia, Dinamarca, Suécia, aquelas todas lá de cima, né, são hoje as sociedades europeias mais desenvolvidas do ponto de vista social, com direitos, enfim, são sociedades muito prósperas, né? E eu disse no prefácio do livro que isso foi a consequência desse choque entre o cristianismo e a agressividade bárbara, que fez nascer uma civilização original. Tanto é que esses países, em sua maioria, são de monarquias católicas, o que é um grande paradoxo. Originalmente bárbaros, né? Violentíssimos. Ou seja, eu falei mais ou menos uma coisa óbvia. E o professor ficou bastante aborrecido, achando que eu estava puxando a sardinha para o catolicismo e tal. E me mandou um monte de e-mails dizendo que nunca tinha percebido isso nos meus artigos, que gostava deles. Eu até guardei, como orgulhoso. E aí houve um debate, né? Mas no final a minha tréplica foi censurada, porque
disse o editor que eu atingi, em golpes baixíssimos, a cintura na região do abdômen. Foi censurado, e eu fiquei muito feliz, porque já sem a ditadura militar, eu ser censurado é uma coisa muito interessante, né? Eu fui censurado na época da ditadura, quando lancei um disco, que fui lá pro censor e tal, com a música, e eu tenho até hoje carinho do censurado, né? Mas não pedi pensão. E agora ser censurado na democracia. Mas eu salvei o debate todo, e está disponível no meu site para vocês se divertirem. Está tudo lá. A réplica dele também, né? Porque seria injusto eu deixar só o meu lado, né? O leitor pode acompanhar a réplica, a tréplica e até o meu texto censurado está lá também. Ainda bem que eu salvei porque a revista acabou. Enfim, fiz um pequeno preâmbulo para dizer que, de fato, é um tema que desperta, ainda no século XXI, paixões. Uma coisa muito interessante que a história proporciona, né? Entre dois professores do Brasil, um tema da Idade Média, ter causado essa celema. O livro está à venda aí, o livro. Bem, na Ásia, os efeitos das invasões não foram tão prolongados como na Europa. É surpreendente ver o quanto da civilização clássica chinesa sobreviveu, quando, por fim, foi restaurado o Império depois de 581 pelos Sui e os Tang. Contudo, o norte da China sofreu terrivelmente. O dinheiro desapareceu e surgiu um sistema de trocas quase como um escambo, né? Mas o sul foi preservado dessa decadência e acolheu muitos chineses do norte. Os invasores do norte utilizaram métodos chineses de governo e cooperaram com a aristocracia local e os administradores, de uma maneira bastante semelhante com o que aconteceu na Europa. A cultura invasora se aproveitou da estrutura administrativa dos que foram invadidos, né? O sistema chinês os absorveu e eles adotaram seus costumes e cultura. Concluindo, no ano 600, o mundo havia mudado quase que completamente. Os impérios caíram, suas civilizações foram parcialmente esquecidas. Na Europa Ocidental, os escritores clássicos gregos e romanos, filósofos, poetas, historiadores, geógrafos, etc., o que vocês possam imaginar, até poetas profanos, só sobreviveram em documentos pacientemente copiados à mão nos mosteiros. A igreja foi o principal, se não o único, veículo institucional que transmitiu a alta cultura romana para a Idade Média. Isso foi o alicerce para o renascimento carolíngio dos séculos 8 e 9 e o arranque civilizacional da Baixa Idade Média nos séculos 10 e 13, como a criação das universidades, a difusão do ensino com as escolas, o desenvolvimento da agricultura, a explosão demográfica. A Europa cresceu 1/3 da sua população nesse período, antes da peste negra do século XIV. Né? Ela quase que mais tarde duplicou a população. Inclusive, isso é um motivo hoje de discussão da historiografia, os motivos que levaram a essa explosão demográfica europeia que começou no século X. Bem, em contrapartida, as linhas de comunicação e os antigos laços comerciais do Extremo Oriente até o Ocidente foram suspensos. No período que nós estamos discutindo, conversando aqui com vocês, quem fazia principalmente esse elo de ligação eram prósperas comunidades judaicas, em parte devido ao conhecimento das línguas. Eles serviam de transmissores econômicos do Oriente para o Ocidente. E isso foi parcialmente, ou quase que completamente, a discussão a respeito, brecado, né? Devido a essa violência e essa instabilidade emocional provocada pelas invasões. Tanto, um bom exemplo disso é que alguns milionários gauleses enterraram suas fortunas nos quintais das casas e elas foram encontradas, muitas recentemente, fato que mostra que eles nunca mais voltaram para pegar o dinheiro. Está tudo lá, as moedas e tal.
Já não viajavam carros nem legionários pelas rotas romanas, embora as rotas continuassem, as estradas continuassem a existir. A estrada romana é algo quase impecável na sua construção. Grandes pedras com escoamento de água perfeito, e elas serviram de veículo de comunicação durante símbolos da civilização clássica estavam em ruínas. Roma estava desolada. 1/3 dela estava praticamente coberta pelo mato. Ou seja, as pessoas migraram das cidades para os centros rurais. Houve uma grande migração. Seu grande fórum jazia em silêncio e seus aquedutos destruídos. Enquanto a Europa entrava em um período de estagnação social, que durou até cerca do ano 1000, o resto do mundo antigo se via sacudido por uma nova força, o Islã, que derrotou os impérios sassânida e bizantino, avançou até a fronteira chinesa e conquistou o norte da África e quase toda a Península Ibérica. O Islã desafiou o equilíbrio mundial e converteu-se na civilização mais dinâmica desse período. Os seguidores de Maomé rechaçaram os nômades, muitos foram convertidos, diga-se de passagem, rechaçaram e criaram uma confederação de estados muçulmanos. A Europa foi obrigada a depender de seus próprios recursos e defender-se só com suas forças. Até as cruzadas, primeira cruzada do final do século XI, a força motriz da história esteve basicamente no Oriente e no Islã. Depois das cruzadas, com o Ocidente medieval cristão. Esteve nas mãos do Ocidente medieval cristão, e isso até o século XX. É também uma discussão por que a cultura islâmica tem sempre um olhar para o passado. As revoluções islâmicas que costumam acontecer na sua cultura são sempre, via de regra, conservadoras. A última, se vocês se recordam, quem é da época, ou quem leu, a revolução do Ayatollah Khomeini, foi basicamente uma revolução conservadora. Ou seja, o Islã tem sempre quando ele começa a tomar características diferentes das suas bases religiosas, há sempre um movimento de voltar para trás. Né? Eu vou encerrar a minha fala, essa minha pequena apresentação, com esse dilema. Eu certa vez perguntei a um grande islamista, considerado hoje o maior islamista espanhol vivo, professor de filosofia islâmica medieval, professor Rafael Ramon Guerreiro. Eu perguntei a ele pessoalmente por que o Islã tem esse movimento retrógrado, regular, né? Não só na revolução do Ayatollah Khomeini, mas na Idade Média nós temos almohadas e almorávidas que invadem também a Península Ibérica vindos da África, sempre com esse viés conservador, acusando os muçulmanos que vivem na Península de decadentes, de corrompidos pela cultura e tal. E ele me deu uma resposta que eu fiquei durante um bom tempo, fiquei meditando durante um bom tempo. Ele me deu uma explicação filosófica religiosa, que me deixou espantado. Ele disse: Ricardo, a cultura muçulmana, a religião islâmica, tem um pilar sólido que é o Alcorão. O Alcorão foi ditado por Maomé, pelo arcanjo Gabriel, né? E ele é um livro de fé compacto, isto é, não há muitas contradições internas no texto. Em contrapartida, a Bíblia, por ter sido escrita durante vários séculos por diferentes escritores, a Bíblia tem no seu interior partes contraditórias. Curiosamente, ainda as palavras do Rafael Ramon Guerreiro, curiosamente, essas partes contraditórias permitiram ao Ocidente medieval
já com a universidade, com a fundação das universidades, particularmente no século XIII, permitiu um ambiente de debate. Os alunos debatiam os pontos contraditórios, particularmente na Faculdade de Teologia de Paris. Enquanto que no mundo muçulmano não houve esse espaço de debate, porque sempre que um filósofo fugia um pouquinho do que era dogmaticamente estabelecido, ele era censurado pelas autoridades locais. Então, por mais paradoxal que possa parecer, ele me dizendo, foi a própria civilização cristã que permitiu esse arranque que a Europa teve, e nos séculos que o Josemar tanto conhece bem, muito melhor do que eu, o período moderno, ter conquistado o mundo, ao passo que o Islã sempre conquista pela fé, e está conquistando agora. Ele me dizia, ele como espanhol madrilenho me dizia, os Estados Unidos têm que tomar cuidado com os espanhóis, que os espanhóis são conquistadores, né? E estão conquistando os Estados Unidos culturalmente, né? O presidente, para ser eleito, tem que também falar um pouco de espanhol já, de modo que esse paradoxo faz parte dos paradoxos da história, que muitas vezes são de difícil compreensão, né? E eu estou trazendo aqui para vocês, para nós debatermos. Já estou quase 40 minutos. Muito obrigado. Gente, nós vamos abrir aqui para o debate aqui. Foi bom ter essa pausa. Bota a bateria para carregar. Com um pedaço de bolo, o bolo já acabou. Temos que fazer um bolo maior. Dali foi mais ou menos o que aconteceu com o Império. Tem um problema aí. Mas eu estou muito feliz o Ricardo ter vindo aqui. Ficar aqui, eu acho que nós agora estamos a fim de... Todo palestrante vão tentar fazer a filmagem para não perder isso. Já se perdeu muita coisa na universidade, se perde. E os departamentos às vezes não têm isso. Outros departamentos não têm o cuidado de gravar uma palestra. Não só dos nossos, não, né? Mas de outros também. E a característica desse café geográfico é que nós só queremos a prata da casa. Só os professores desta instituição, né? Queremos ninguém de fora para onerar o serviço público e ficar pagando lá passagem de avião, passagem de volta, hotel. Então, nós temos bons profissionais em todos os departamentos, e quem sabe se o Josemar não se atreve aí a posteriormente falar sobre Revolução Francesa, né? Robespierre, eu acho que é maravilhoso. Então, eu acho que estão abertas as sessões para 2011, 2010 está tudo fechado já. Posso fazer um anúncio? Pode. Já que você citou o Josemar, eu queria fazer um anúncio. O Josemar, juntamente com o professor Mauro e comigo, semestre que vem, vamos oferecer um curso de extensão na corretoria. Há alguns anos eu ofereci um curso desse, mas não foi de extensão, foi pela ANCU, com aquele seriado Roma, que você fez. Então, e aí as pessoas me pediam e tal, mas passaram-se os anos, já uns 3 anos, 4 anos, foi 2007. E aí, conversando com o Mauro, eu sugeri a ele apresentar o seriado de Henrique VIII, Tudors, que está passando agora o 3º ano numa TV a cabo, né? Isso porque, como o Marcelo disse, a Universidade de Alicante me convidou para fazer a tradução de uma novela de cavalaria do século XV, escrita em cerca de 1470, né? E essa novela tem algumas características já do humanismo italiano. E eu estou começando agora a ler um pouco sobre isso, porque eu confesso que o século XV nunca foi um século do meu interesse especial, né?
É um século com muita coisa e difícil de você fazer uma generalização, né? Mas como eu estou agora com essa novela, eu vou ficar com ela pelos próximos 2 anos, eu acho. Apresentar o Henrique VIII, os Tudors, vai me dar a oportunidade de estudar um pouco mais séculos XV, XVI, XVII e entender um pouco melhor como foi o humanismo, o Renascimento, Maquiavel, Príncipe, os Tudors, as monarquias, a ascensão dos estados e tal. E eu convidei o Josemar, aqui como especialista da área, para nesse curso também dar algumas aulas sobre a política. Eu ficaria encarregado da parte cultural e filosófica com o seriado em si, porque tem várias adaptações que todo seriado tem. Os diretores já aumentam, distorcem e colocam coisas que não aconteceram, né? E o Mauro também participaria com uma série de debates. Isso vai acontecer no segundo semestre, é de graça, como diz o Marcelo, Universidade Pública, né? Vai ser ministrado terças e quintas à tarde. E aí, enfim, faremos a divulgação. Eu queria fazer essa chamada, aproveitando que o Josemar está aqui, o Mauro. Obrigado. Divulguem pela universidade. Divulguem pelo campo, então. A gente está fechando o projeto, vai registrar na ProEx até o início do semestre que vem. Dá tempo para a gente estar com esse negócio bem organizado e também avisando aos alunos que queiram, né? Para já deixar aquele horáriozinho ali para encaixar Eles me lembraram que os cursos agora têm 200 horas de atividades extracurriculares. Então, acho que fazendo esse curso, abate um pouco essa carga, né? Então, vamos abrir, então, para as perguntas, né? O professor Ricardo Couto quer ficar à vontade as perguntas, então, quem quiser. Ricardo, eu vou te fazer uma pergunta, que se você não quiser responder, você não precisa. Não, porque os historiadores em geral, eles gostam dessa coisa, tipo, eu estou tratando desse tempo aqui, né? Mas aí a pergunta é a seguinte, até lá fora agora há pouco tempo, poucas horas, um rapaz que falou do filme, né? Do filme canadense As Invasões de Bárbaras, ele falou, não, mas você falou, tem vários filmes com esse título, né? Esse daí é um que não trata propriamente do assunto, né? É uma metáfora, aquele negócio, mas o interesse contemporâneo, né, para esse tema, você vislumbra assim, um interesse contemporâneo para o tema das invasões bárbaras, porque o mundo clássico é uma fonte constante de metáforas para se pensar a contemporaneidade, né? De todo momento está brotando alguma coisa. O próprio cinema, nos últimos tempos, voltou a filmar com grandes produções, obras sobre o Império Romano, né, Alexandre, etc. Você consegue assim enxergar essa conexão do interesse contemporâneo sobre esse tema, mais ou menos fazer alguma ponte com o que está povoando o imaginário das pessoas hoje? Como é que essa história se encaixa nesse imaginário? Creio que há uma distinção que deve ser feita, né? Uma coisa é o nosso ambiente acadêmico universitário, há um tipo de interesse. Outra coisa é o interesse da